Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos começando o Redação com Glamour especialmente para vocês. Estou aqui sentada no meu sofazinho e hoje eu escolhi um texto muito interessante para tratar com vocês. Eu sei que a maioria vai dizer assim: a gente nem usa mais esse tipo de texto, mas vocês usam sim. Gente, a carta argumentativa. Eu sei que a maioria não escreve mais cartas, isso é normal, gente. A gente adotou tudo eletrônico, então hoje o e-mail é que manda nas nossas vidas. Aliás, eu acho até que o e-mail nem manda. Quem é que tá mandando e-mail para as pessoas? Errou. Voltei. Volta. Bora. Vai? Eu sei que muita gente não utiliza mais a carta, fala que a gente manda e-mail, mas, gente, você que vai fazer vestibular, você que vai fazer concurso público, vocês sabem que as bancas estão ainda cobrando tipos de carta. E, inclusive, a galera que é focada na USP, na Unicamp, detalhe, 2014, 2015, a Unicamp trouxe propostas de carta argumentativa, de carta convite, né? Então, esse gênero, o gênero dissertativo argumentativo, ele é muito variado. Não é só o texto do Enem que existe. A carta argumentativa é uma ótima pedida para quando você tem que escolher dentre as propostas que eles apresentam para o candidato. Com relação à estrutura, a carta argumentativa, como todo texto dissertativo argumentativo, tem sim uma estrutura padrão. É aquela história, lembra quando vocês aprenderam quando eram pequenininhos a escrever carta? Gente, eu sou da geração de 80, então a gente realmente escrevia carta, escrevia, né, tudo a punho, e a gente tinha que colocar, por exemplo, o local e a data. No meu caso, que eu sou de São Luís do Maranhão, era São Luís, vírgula, 16 de fevereiro de 98. Eu tinha que colocar o local e data. Isso em toda carta tem que haver. Mesmo quando a gente digita, a gente precisa identificar o local e data. Esse local e data podem vir tanto no seu lado esquerdo quanto no seu lado direito superior, tá? Depois dessa localização e data, a gente coloca uma saudação inicial. E aí entra o terror de muitos alunos. Porque é necessário usar vocativos. Gente, vocês lembram do vocativo? Vocativo é aquela saudação respeitosa que a gente utiliza para se dirigir a alguém. No caso, por exemplo, vocês nunca viram na TV Câmara ou no Senado, quando tá um esculhambando o outro, falar assim: Vossa Excelência é um ladrão, Vossa Excelência faltou com respeito. Vossa Excelência é bandido. E olha o decoro parlamentar. Bandido é Vossa Excelência. E safado é Vossa Excelência. Todo mundo quebrando palma, é Vossa Excelência. Então, o vocativo é essa saudação que dependendo se você tem intimidade ou não com a pessoa para quem a carta vai, você pode utilizar de maneira mais formal ou você pode utilizar de maneira um pouco menos formal. Vou dar um exemplo. Você imagina que você está numa situação em que você precisa produzir, como aluno, uma carta argumentativa para o diretor da sua escola. Pô, o diretor, dependendo da escola, a gente tem uma certa liberdade, intimidade. Então, como é que a gente geralmente faz? Senhor diretor, vírgula. Cara diretora fulana, vírgula. Ou, se você tem um pouco mais de intimidade, fulana, vírgula. Eu, particularmente, não acho muito viável vocês não colocarem um vocativo respeitoso diante da diretora que dirige tudo que vocês fazem na escola. Eu acho que deve manter, sim. Então, local, data, vocativo. Esse vocativo tem um detalhezinho, ele pode ser centralizado ou ele pode ser a sua margem esquerda. No caso, a margem esquerda é a margem que a gente utiliza para dar o parágrafo. Vocês aprenderam isso na quarta série, não foi não? Como a carta argumentativa pode ser de vários tipos, a gente pode ter uma carta solicitação, uma carta reclamação, uma carta convite, ou seja, eles podem exigir de você que você se imagine numa situação na qual você tem que produzir uma carta para uma determinada finalidade. E isso tem que ser a primeira atenção sua, porque se, por exemplo, a proposta vier carta reclamação, você tem que encarnar o personagem brabinho com alguma situação, revoltado com alguma situação, indignado com alguma situação, para que você reclame dela. E detalhe, o objetivo final da carta argumentativa, seja ela de qual tipo for, é que você convença quem vai ler sua carta sobre os seus argumentos. Afinal de contas, é um gênero argumentativo, não é não? Então, a divisão de estrutura é a divisão igual ao texto dissertativo comum.
Você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento e você tem uma conclusão, com um detalhe. Geralmente não há uma limitação específica de número de parágrafos. Então eu posso ter uma carta com 7 parágrafos, com 10 parágrafos ou com 3 parágrafos. Depende muito da situação de produção que me foi exigida. Lógico, né, gente? Se você vai para o vestibular, no caso da Unicamp, eles dão um limite de 30 linhas, de 30 e poucas linhas. Então, você pode aí escolher fazer uma carta um pouco mais curta, se você confia no seu taco. Pô, meus argumentos são bacanas, eu não preciso de tanto espaço. Ou você pode usar toda a extensão do texto, lembrando que depois do corpo da carta, a gente tem a saudação final e a assinatura. Um detalhe, essa saudação final, ela geralmente varia muito mais do que o vocativo, como eu falei ainda há pouco. A saudação final é atenciosamente, fulano de tal, cordialmente, fulano de tal, ou seja, vai depender também, assim como no vocativo, do grau de intimidade que você tem com o leitor da sua carta. Eu gosto de cordialmente, atenciosamente, porque isso querendo ou não, é um pouco carinhoso, né? Não, atenciosamente, cordialmente, eu acho carinhoso. Então, e vírgula, assinatura. Detalhe. Quando a carta é uma carta um pouco mais formal, uma carta para o presidente do Senado, a carta para o prefeito, a carta para o governador, para uma Vossa Excelência da vida, você coloca o seu nome e sobrenome na assinatura e o cargo que você exerce. Por exemplo, Lorena Barbosa, parêntese, professora de redação. Entende? Fica mais elegante da sua parte, tem mais glamour da sua parte fazer dessa forma, beleza? Bom, vamos à estrutura propriamente dita do corpo da carta, que é a dúvida de muita gente. Como é argumentativo, gente, vocês têm introdução do assunto, um parágrafo para você discorrer sobre o motivo pelo qual você está escrevendo aquela carta para aquele fulano. Tem o desenvolvimento, com quantos parágrafos você julgar necessários, né? Com relação aos argumentos, você precisa entender que a carta é argumentativa, então tudo que você tiver que provar, que apelar, né? Para convencer o seu leitor a concordar com você ou a fazer o que você está pedindo, precisam ser colocados ali naquele desenvolvimento. Então, você escreve uma carta para o chefe da companhia de esgotos da sua cidade, reclamando de um buraco insano que teima em ficar lá e eles nunca resolvem. Você vai no desenvolvimento desse texto mostrar para o seu leitor, no caso o chefe da companhia, que aquele buraco já estourou pneu de carro, que aquele buraco já causou acidente, teve gente que quebrou a perna. Você vai buscar elementos que você usa no dissertativo argumentativo, tais como acontecimentos reais, dados estatísticos, fatos ocorridos com pessoas. Você vai buscar argumentos que comprovem que é necessário aquele bendito senhor arrumar aquele buraco que atazana a vida dos moradores ali da sua rua. Então, no desenvolvimento dessa carta, você vai provar que aquele buraco precisa sair de lá. E o que precisar para fazer isso, você vai utilizar, seja exemplo o que for. Na conclusão da carta, você vai finalizar, porque a gente está viciado em Enem, não é não? A maioria aí da galera já sabe fazer o texto do Enem, então a gente acha que na conclusão a gente precisa apresentar soluções. E se eu disser para você que na carta isso também é possível? Você pode apresentar soluções no decorrer do texto. Você pode falar, por exemplo, como que o cara pode fazer para fechar esse buraco de maneira muito pacífica. Calma, a revolta tem que ser segurada nesse momento, porque buraco na rua ninguém merece. Então, a gente, na conclusão, de fato, precisa fazer um resumo, uma retomada daquilo que foi falado no desenvolvimento, uma retomada do pedido que você está fazendo e, se quiser, propor, sim, uma solução. O senhor, como presidente da Companhia Energética do Estado, poderia enviar técnicos, deveria enviar técnicos que verificassem a fundura do buraco, a profundidade do buraco. Aí vai depender também, porque eu sei que na carta, em um momento ou outro, é interessante a gente parecer normal, ou seja, usar fundura em vez de profundidade não seria um erro, por exemplo, absurdo. Fundura, entre aspas, a gente entende que vem de fundo. Mas profundidade é a palavra mais bonitinha que a gente teria para usar.
Aí fica a cargo do que eu falei, a intimidade, o presidente da companhia energética não é teu vizinho, entendeu? Então, na conclusão, você faria isso, você fecharia a carta pedindo alguma coisa a ele, solicitando alguma coisa a ele, solucionando alguma coisa para ele e faria a saudação final com a assinatura. Então, gente, é basicamente isso. A carta argumentativa é um tipo de texto necessário para a vida, quando a gente quer reclamar de alguma coisa, quando a gente quer solicitar alguma coisa de alguém, quando a gente quer convidar alguém para alguma coisa. Você que vai ser síndico daqui no futuro, vai precisar saber fazer uma carta convocativa, né, para os seus liderados, para os moradores. Presta atenção, a carta ela é muito útil em várias situações de produção. A proposta de redação da Unicamp trazia a opção 2 de carta, era uma carta convite. Ela dizia assim: em busca de soluções para os inúmeros incidentes de violências ocorridos na escola em que estudam, um grupo de alunos inspirados pela matéria Conversar para Resolver Conflitos resolveu fazer uma primeira reunião para discutir o assunto. Você ficou responsável pela elaboração da carta convite dessa reunião a ser endereçada pelo grupo à comunidade escolar, alunos, professores, pais, gestores e funcionários. A carta deverá convencer os membros da comunidade escolar a participarem da reunião, justificando a importância desse espaço para a discussão de ações concretas de enfrentamento do problema da violência na escola. Utilize as informações da matéria abaixo para construir seus argumentos e mostrar possibilidades de solução. Lembre-se de que o grupo deverá assinar a carta e também informar o dia, o horário e o local da reunião. Perceberam? Eles cobraram do aluno que ele se colocasse no lugar de um participante de um grupo que vai, pelo grupo, redigir uma carta, convite para a comunidade escolar, para uma reunião na qual algo vai ser discutido. Um detalhe, a gente pensa que na carta não tem tema, mas tem sim. No caso do tema aqui, era conversar para resolver conflitos. Ou seja, o aluno que vai produzir essa carta precisa se colocar, e aí, gente, a habilidade de atores e atrizes que vocês têm naturalmente, porque aluno é bicho artista. Quê? Até essa cena imagina de novo? Já tô indo! Naturalmente, você tem que se encarnar o personagem. Eu sou um aluno de uma comunidade que passou por isso e eu preciso convidar todo mundo para a gente conversar para resolver essa situação da violência na sala de aula. Então, é importante você ter essa dimensão de se colocar no lugar do outro, de fazer o papel para que a argumentação seja bem verossímil, seja bem parecida com a realidade. Observe aí um exemplo de carta que foi considerada acima da média pela banca da Unicamp dentro da proposta que eles fizeram no vestibular de 2015. Campinas, 11 de janeiro de 2015. Olha aí, local e data. Prezados pais, alunos, professores, gestores e funcionários da escola. Olha aí, gente, o vocativo prezados, pais, alunos, ou seja, como é um corpo multi, né? É muita gente, entre jovens, adolescentes e adultos, prezados. Foi um excelente vocativo. Olha só, acreditamos que seja do conhecimento de todos vocês a ocorrência de um grande número de incidentes de violência na nossa escola. Olha o tema. Após percebermos um aumento constante no número dessas ocorrências e pouca reflexão e elaboração de estratégias por parte da comunidade escolar para solucionar os problemas, nós, alunos de variadas séries, nos reunimos em um grupo e desejamos convidá-los. Carta convite, tem que ter o convite, convidá-los a se reunir conosco para debatermos o assunto e pensarmos possíveis soluções. A participação de todos vocês nessa reunião é de extrema importância para que consigamos contemplar a opinião dos mais variados grupos, ao mesmo tempo em que será possível dialogar sobre os acontecimentos. Procurando fontes para nos auxiliar na busca por soluções, encontramos a matéria Conversar para Resolver Conflitos no site Gestão Escolar. Detalhe, essa matéria foi dada e foi exigido do candidato que ele usasse no decorrer do texto. Ele colocou aí no segundo parágrafo. E estamos convencidos de que as soluções pacíficas são possíveis de serem conseguidas por meio do diálogo, o que reduz ou até mesmo extingue a violência que permeia as discussões e agressões. A partir de nossas pesquisas, chegamos à conclusão de que é preciso, sobretudo, realizarmos um trabalho preventivo, com fomento de debates e elaboração de palestras.
Acreditamos ainda na formação de pais, professores, alunos e funcionários como mediadores para que sejam capazes de auxiliar nos conflitos e de se colocarem no lugar dos outros, o que educará a todos contra malefícios da violência. Essas medidas contribuirão para a melhoria nas relações interpessoais e para o rendimento dos alunos, o que traz inúmeros benefícios para a comunidade escolar. Aguardamos todos no ginásio esportivo da escola, no dia 16 de fevereiro, às 20 horas, para darmos continuidade à conversa. Obrigado, grupo de alunos da escola. Observe que ele colocou no mesmo plano a saudação final, obrigado. No caso aí, ele não colocou atenciosamente, cordialmente, não, obrigado. Grupo de alunos da escola é a assinatura. Eu acredito que eles tiveram que todos assinar os seus nomes depois que embaixo aí onde tem grupo de alunos da escola. Então, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa redação com glamour. Carta argumentativa, Unicamp, concurso público também exige. Fique ligado. Vem muito mais tipos de textos, gêneros textuais para vocês aqui nesse canal com essa professora que adora trabalhar a redação. Beleza? Então é isso. Até a próxima.